A saga pelo sertão nordestino continua. Os próximos capítulos são marcados por forte emoção. A história muda de rumo e caminha para seu desfecho. O amor entre Leopoldo e Alzira atinge sua mais forte expressão. Eles vivem momentos de plena felicidade. Esse clima envolve a todos os familiares e amigos. Amélia, apesar do amor que sente por Leopoldo, compartilha e se alegra sinceramente com a felicidade do casal. Alzira e Leopoldo garantem que o amor entre eles irá superar até a morte. E se manterá além túmulo. Fazem, assim, um pacto de amor eterno. Na natureza do pacto, já se pode sentir sombrios presságios. O feliz destino dos dois está ameaçado. Mas, vamos, bem ligeiro, à análise do capítulo. Antes de mais nada é preciso entender o contexto social. Os personagens vivem numa rígida sociedade patriarcal. As mulheres da nossa trama são tuteladas pelo pai e depois pelo marido. Assim elas estão sob total comando deles. No fundo, o que acontece de trágico na história é resultado disso. Todavia, quanto ao aspecto moral, os personagens principais têm pensamentos e sentimentos elevados. De fato, os afetos e afinidades que os unem vão além das paixões humanas. Nota-se que há uma união de natureza mais espiritual entre eles. Se pode observar que os sentimentos de Alzira, Amélia e Leopoldo são intensos, mas não há neles egoísmo ou orgulho. Há até verdadeira resignação e total renúncia de Amélia. Seu desejo de que o casal seja muito feliz é verdadeiro. Não há um fenômeno mediúnico explícito nesse capítulo, a não ser um vago pressentimento de que algo pode acontecer para impedir que o amor do casal se realize. O pacto de amor perpétuo que durará além túmulo, sem dúvida, carrega um triste presságio. Ao final do período escolar, Leopoldo é invadido por estranha tristeza. Pressente que algo grave aconteceu, ou acontecerá. Em seu pensamento, Alzira surge envolvida por nuvens sombrias. Isso aumenta, ainda mais, a aflição do rapaz. Em casa, seu pai lhe revela que o ganancioso pai de Alzira arranjou outro pretendente mais rico para ela. Em Recife, são informados que Alzira e seus raptores já haviam partido para a Europa. Ficam também sabendo que Antônio, o outro filho e irmão, havia sido assassinado no sertão de Cartéus. A alma de Leopoldo fica muito transtornada. Os conselhos dos pais não conseguem resgatá-lo do desequilíbrio moral que o domina. Agora é hora de ouvir os nossos analistas. De fato, o ponto central deste capítulo é o intenso conflito moral de Leopoldo. Mesmo educado em firmes princípios cristãos, ele se vê dominado pelo orgulho ferido, pela vergonha da desonra sofrida, pelo ódio e pelo desejo quase incontrolável de vingança. Quer abater violentamente todos os causadores de sua infelicidade. As paixões estão vencendo a grande luta íntima que ele trava. O desajuste moral foi tão grande que nem seu pai e sua mãe conseguiram fazê-lo recuperar a razão e reavivar os valores morais que ele possuía. As provações foram fortes demais. Ele não conseguiu suportá-las com resignação. O seu coração endureceu e o perdão se tornou impossível para ele. Perdoar passou a ser sinal de fraqueza. A baixa vibração de seus pensamentos, sem dúvida, atraiu as forças espirituais das sombras. Ele ficou envolvido e obsidiado por elas. Quanto aos fenômenos mediúnicos, temos o pressentimento de Leopoldo por meio de forte tristeza. Ele mesmo questiona se o pressentimento é dupla vista, mas logo descarta essa possibilidade. Há também a visão em pensamento de sua amada, envolvida em densa névoa.
Essa visão resulta de uma sintonia com as energias mentais de Alzira. Ela sofre e pede socorro. Outro fenômeno é o sonho premonitório da mãe de Leopoldo, onde ela vê o assassinato de Antônio, seu outro filho. E vamos ao próximo capítulo. Leopoldo pretendia ir para a Europa atrás de sua amada para resgatá-la e punir seus raptores. Mas, segue o conselho do pai e viaja antes para o sertão de Carateus, onde seu irmão tinha sido assassinado. Pretende cuidar do espólio e descobrir quem foi o assassino. Movido pelo ódio, ele quer lavar o sangue com sangue. Segundo pensa, é uma justiça mais rápida e certa. Ao chegar naquele sertão, faz pouso para descanso numa fazenda. Lá encontra José Patrício. Ouvindo os casos que esse sertanejo conta, Leopoldo logo admira sua humildade e sua sabedoria. O contato com esse homem simples, com a natureza e os costumes do sertão, pacifica um pouco o coração do rapaz. Ali também descobre que o sertanejo sabe, em detalhes, o que aconteceu com seu irmão. Vamos, então, aos nossos analistas. Nesse capítulo, a descrição da natureza tem forte significado. Sua diversidade e vitalidade mostram como atua a divina providência para garantir a sobrevivência de todos, sem distinção. Deus a todos provê do essencial. As entidades espirituais que comandam os processos naturais atuam no tempo certo e de acordo com as necessidades de quem habita o sertão. Sem dúvida, a natureza e o sertanejo são os protagonistas do capítulo. Leopoldo percebe que o homem do sertão, em geral, possui bons sentimentos e valores morais mais elevados que os homens da cidade. Ele é firme na sua fé, encara com resignação as adversidades, confiando plenamente na providência e na misericórdia de Deus. E no convívio com os outros, o homem simples do sertão é fraterno, hospitaleiro, paciente, tolerante e solidário. Destaco ainda que a natureza, além do alimento, fornece também os elementos para a elaboração de remédios para diversas doenças. Os sertanejos possuem o conhecimento empírico das propriedades curativas e de como manipular esses elementos naturais. É um saber que podemos chamar de medicina natural sertaneja. Esse é um aspecto que surpreende muito Leopoldo. Como estudante de medicina, ele desconhecia a prática curativa popular. Essa prática, sem dúvida, tem a influência e atuação diretas do plano espiritual. Mas vamos, sem perder tempo, ao derradeiro capítulo que nos coube estudar. José Patrício narra os fatos que levaram à morte do irmão de Leopoldo. Naquele sertão haviam duas famílias, os Mourões e os Maciéis, envolvidas numa longa e sangrenta luta. Em suas andanças por lá, Antônio encontrou um escravo fugido da fazenda de seu pai. Ele o prende para levá-lo de volta. O chefe dos Mourões, a pedido de um amigo, tenta resgatá-lo. Trava-se um combate entre Antônio e o bando dos Mourões que termina numa trégua. Mas nasce mortal rivalidade entre Antônio e o chefe dos Mourões. Então, os Maciéis se aliam ao irmão de Leopoldo. Formam um bando para atacar os inimigos. Na luta, os Maciéis são derrotados. Porém, Antônio vence o combate pessoal com o chefe dos Mourões. Quando vai matá-lo, ele vê uma sombra. Dessa visão, entende que deve poupá-lo e terminar a matança. Entrega-se nas mãos do inimigo que, sem qualquer compaixão, o faz sangrar até a morte. Agora, a análise do capítulo. O aspecto principal do capítulo é o rígido código de honra que rege a vida de todos. A honra ofendida deve ser vingada. A rigidez dessa norma de conduta fomenta os instintos mais primitivos.
Não há espaço para a tolerância, para a compaixão e, principalmente, para o perdão. O orgulho também prevalece. A humildade é entendida como sinal de fraqueza. Destaco também que Antônio tem arraigado dentro dele o comportamento de senhor de engenho. Para ele, o escravo detido é propriedade de seu pai. E, por direito, a ele deve ser devolvido. Ignora que é um ser humano que tem mulher e filhos. Em princípio, Antônio não tem ainda qualquer piedade por ele. Ter que libertá-lo, além de violar a lei de propriedade, é também uma grave ofensa pessoal. No entanto, Antônio se transforma radicalmente após a visão da chamada sombra. Entendo que ela é um fenômeno de evidência. É a aparição do seu mentor ou de algum espírito familiar, que exerce sobre ele forte influência moral. Os princípios cristãos que alicerçam sua formação, são despertados. Seu nobre gesto, poupando o inimigo, surpreende a todos. Mas o inimigo não se comove e executa Antônio com crueldade. O algoz revela toda a sua fraqueza moral. Aqui encerramos nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Filhos e filhas do coração, nos guarde na sua paz o Mestre incomparável. Lembrem-se que de nada vale o brilho da inteligência, se o coração permanece às escuras. Quanto mais auxiliarem aos outros, mais amplo auxílio receberão da vida mais alta. O serviço é o nosso campo de iluminação. Muita paz, filhas e filhos, são os votos do servidor e amigo de sempre.